Graça e paz na sua vida, seja muito bem-vindo. Vamos hoje dar continuidade à nossa exposição da primeira carta de Pedro. Hoje estamos no capítulo 3, falando a respeito do restante da palavra de Pedro, onde no capítulo 2 ele falava um pouco sobre os deveres de cada um, com o seu irmão, com o seu patrão, com o seu escravo naquela altura, né? Era o servo, o escravo. Totalmente diferente do que nós conhecemos como a escravidão que aconteceu na escravidão africana. A escravidão no tempo do Império Greco-Romano era diferente. Depois Paulo encerra a carta falando a respeito dessa exemplificação que ele usa para poder falar de Cristo e da igreja. Do mesmo jeito que Cristo ele viveu a sua vida e até os últimos momentos ele também se manteve fiel ao Pai. Ainda ele usou a palavra: quando insultado não revidava, quando sofria não ameaçava, mas entregava-se àquele que julga com justiça. Ele mesmo levou no seu corpo todos os nossos pecados no madeiro. Então acaba desse jeito e pula para o capítulo 3, com a palavra, essa interjeição que a gente traduz como do mesmo modo. Eu vou fazer a leitura aqui na nova versão internacional. Depois a gente volta e faz a exposição texto a texto, usando a Almeida Revista e Atualizada. Então acompanhe comigo na sua Bíblia. Você que está vendo o vídeo, pause, procure a sua Bíblia aí que você tenha mais acesso, aquela que você tenha mais facilidade, mais habituado a usar, e leia junto conosco o texto. E nós vamos fazer a leitura de todo o capítulo e depois a gente volta. Capítulo 3. Deveres conjugais. Do mesmo modo, mulheres, sujeitem-se cada uma a seu marido, a fim de que, se ele não obedece à palavra, seja ganho sem palavra pelo procedimento de sua mulher, observando a conduta honesta e respeitosa de vocês. A beleza de vocês não deve estar nos enfeites exteriores, como cabelos trançados e joias de ouro ou roupas finas. Ao contrário, esteja no seu interior, que não perece, beleza demonstrada num espírito dócil e tranquilo, o que é de grande valor para Deus, pois era assim que também costumavam adornar-se as santas mulheres do passado, cuja esperança estava em Deus. Elas se sujeitavam cada um a seu marido, como Sara, que obedecia a Abraão e o chamava Senhor. Dela vocês serão filhas, se praticarem o bem e não derem lugar ao medo. Do mesmo modo, vocês, maridos, sejam sábios no convívio com as suas esposas e tratem-nas com honra, como parte mais frágil e co-herdeira do dom da graça da vida, de forma que não sejam interrompidas as suas orações. Sofrendo, aí isso aqui é o texto da perícope. Quanto ao mais, não tenham todos o mesmo modo de pensar, sejam compassivos, amem-se fraternalmente, sejam misericordiosos e humildes, não retribuam o mal com mal, nem insulto com insulto. Ao contrário, bendigam, pois para isso vocês foram chamados, para receberem bênção por herança. Versículo 10. Pois quem quiser amar a vida e ver dias felizes, guarde a sua língua do mal e os seus lábios da falsidade. Afastem-se do mal e faça o bem. Busque a paz com perseverança, porque os olhos do Senhor estão sobre os justos e os seus ouvidos estão atentos à sua oração. Mas o rosto do Senhor volta-se contra os que praticam o mal. Quem há de maltratá-los se vocês forem zelosos na prática do bem? Todavia, mesmo que venham a sofrer, porque praticam a justiça, vocês serão felizes. Não temam aquilo que eles temem, não fiquem amedrontados. Antes, santifiquem Cristo como Senhor do seu coração. Estejam sempre preparados para responder a qualquer pessoa que pedir a razão da esperança que há em vocês. Contudo, façam isso com mansidão e respeito, conservando boa consciência, de forma que os que falam maldosamente contra o bom procedimento de vocês, porque estão em Cristo, fiquem envergonhados de suas calúnias.
É melhor sofrer por fazer o bem, se for da vontade de Deus, do que por fazer o mal. Pois também Cristo sofreu pelos pecados uma vez por todas, o justo pelos injustos, e para conduzir-nos a Deus. Ele foi morto no corpo, mas vivificado pelo Espírito, no qual também pregou aos espíritos em prisão, que há muito tempo desobedeceram quando Deus esperava pacientemente nos dias de Noé, enquanto a arca era construída. Nela, apenas algumas pessoas, a saber, 8, foram salvas por meio da água. E isso é representado pelo batismo que agora também salva vocês. Não a remoção da sujeira do corpo, mas o compromisso de uma boa consciência diante de Deus, por meio da ressurreição de Cristo, Jesus Cristo, que subiu aos céus, está à direita de Deus. A ele estão sujeitos anjos e autoridades. Esse capítulo 3 dessa carta tem alguns pontos que Pedro se utiliza da leitura e da tradição judaica. Você pode ver aí alguns textos que ele pode ter se utilizado. Foi esse texto da bem-aventurança que ele fala aqui. Porque os olhos do Senhor estão sobre os justos, ele retirou isso do Salmo 34, versículo 12 ao 16. Mais posteriormente ele fala que a respeito do sofrimento, né? Não temam, ou melhor, não temam aquilo que eles temem, não temam as ameaças deles, nem fiquem amedrontados. Isso foi retirado do texto de Isaías 8:12. Esse texto, ele também fala muito a respeito de algum credo que existia na igreja do primeiro século. Possivelmente uma base, né? Algumas linhas foram retiradas desse texto para poder ser contextualizado o que eles chamam de Confissão Universal do Credo, na época dos primeiros concílios da igreja, onde se diz no concílio, na reza, né, principalmente a reza católica romana, fala que Jesus desceu ao inferno e subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai. Então essas frases foram tiradas desse texto da carta do capítulo 3 de 1 Pedro. Tem textos aqui que são muito complexos da gente entender. Eu fui mesmo a fundo buscando o original grego para poder a gente ver se tinha alguma coisa que pudesse ser interpretada de uma forma menos ambígua, porque no versículo 19, 20, 21, existe ali algumas traduções, e inclusive existem seitas e religiões formadas em cima desse texto. Então nós vamos passar por texto, cada versículo que a gente for se utilizando. Eu vou tentar ser o mais breve possível, porque nós temos a nossa ceia, mas vamos passar falando um pouco a respeito disso e também não vamos pular esses textos que são os mais, em suma, tecnicamente, os mais contraditórios. Então o texto ele fala a respeito da continuação da vida. Quando a gente fala a respeito de viver em Cristo, a santidade que é exigida de um homem, de uma mulher, não tem nada a ver com o processo de santidade que foi colocado na cabeça das pessoas pela Igreja Romana. Uma pessoa que vai viver no monastério, uma pessoa que faz voto de silêncio, uma pessoa que não come disso ou daquilo, que faz jejum 3, 4 vezes por semana. Isso não é, tecnicamente, o modelo de santidade que uma igreja vive. Logicamente que se você tem o hábito de fazer isso, se você preza por esse processo, e você entende que isso é uma maneira de você se fortificar espiritualmente, e não que seja utilizado como moeda de troca para Deus, isso é realmente muito bom. Mas a santidade que é dita na carta de Pedro, nós já passamos pelo capítulo 1, pelo capítulo 2, você percebe que ele fala a respeito do convívio comum. Convívio entre irmãos, entre as pessoas. Alguns textos aqui são muito utilizados, né, pelos ateus e principalmente pelas feministas, se utilizando de uma linguagem misógina, ou talvez até mesmo de uma linguagem muito chauvinista, falando a respeito do machismo e do patriarcado da religião. O que você precisa entender é que essa carta foi escrita há quase 2000 anos. Ela foi escrita a um povo que estava disperso dentro do Império Greco-Romano. Ela foi escrita a pessoas que, na sua maioria, eram pobres, quase 70% escravos. Então, eles não tinham interesse de fomentar um embate sobre essas pessoas, fazendo
com que elas decidissem se livrar de toda aquela cultura que era vivida na época e fomentar uma revolta. A ideia que foi passada aqui, tanto nos evangelhos quanto nas cartas de Paulo e Pedro, é que você precisa viver de uma forma correta para que as pessoas de fora sejam visíveis à dignidade do evangelho que você prega, que você vive, para que o evangelho cresça. Não era interesse nem do apóstolo Paulo, nem muito menos do apóstolo Pedro, fazer uma marcha de apoio à liberação dos escravos, ou fazer um tipo de apologia, de defesa aos maus tratos da mulher. Estamos falando aqui de 2000 anos atrás. Então vamos analisar isso com cuidado e com carinho, para que a gente possa chegar numa exegese santa e o mais pura possível. O versículo 1 começa lá: da mesma forma, vós, mulheres, sejam submissas a seus próprios maridos, para que, de alguma forma, se alguns deles ainda não obedecem à palavra, possam ser ganhos sem palavra alguma, pelo procedimento de vocês. Vamos viajar no tempo e observar uma coisa. A sua maioria, as mulheres, eram dadas a casamento assim que elas entravam no ciclo menstrual. Algumas com 14, algumas com 15, algumas até com 12. Era o costume da época. Geralmente as pessoas que se casavam com essas mulheres já eram homens mais velhos, soldados, alguns remanescentes que trabalhavam no governo, pessoas de posse, que tinham condição de pagar o dote que era exigido naquela época. Existia uma séria problemática a respeito do reino de Deus ser inserido dentro da casa. Lembre-se você que nós estamos falando aqui de uma domus ecclesia, não era uma igreja como nós estamos hoje. E a gente se junta, vamos alugar um espaço, um som e tal, e vamos fazer... Não, era uma casa, era a casa de alguém. Era um local onde eles se reuniam para poder adorar. E muito possivelmente, quando uma mulher ela assumia uma outra religião, que não era a religião do seu marido ou do seu pai, ela podia sofrer castigos. Existem relatos escritos, existem documentos romanos de mulheres que apanhavam porque falavam com escravas na rua. Existem documentos escritos de uma mulher que foi pega pelo seu esposo bebendo fora de casa e ela apanhou até a morte. Então nós não estamos falando do século 21. Quando Pedro fala aqui, e da mesma forma Paulo, em Efésios capítulo 5, a partir do versículo 17, a gente já falou sobre esse texto aqui. Sujeitem-se aos seus maridos, sejam submissas. A palavra submissa aqui, sujeição, o texto que é utilizado é hipotácio. Não é você se colocar como objeto de segunda categoria. Não é você se permitir ser pisado, mas é você estar no mesmo nível. É uma submissão, ou seja, é uma missão em companheirismo. O texto diz que as pessoas tinham que ser submissas umas às outras, os irmãos submissos aos outros irmãos. Fala sobre, no capítulo 2 nós falamos disso, os escravos se sujeitarem, é a mesma palavra, hipotácio. Se sujeitarem aos seus patrões, sejam eles boas pessoas ou não. Porque o interesse que estava em contexto aqui era a expansão da pregação do reino de Deus. Era o crescimento do evangelho. Porque pensa comigo uma coisa, se essa mulher que agora acabou de aceitar a fé, ela já chega em casa e começa uma revolução no marido, começa a pregar para ele, começa a falar, primeiro que ela não tinha possibilidade de falar. A voz das mulheres naquela época era pouco ouvida. As mulheres eram grosseiramente, eu vou dizer uma coisa aqui que eu vi no estudo que eu fiz, e que parece que era verdade. A mulher ela era utilizada para fazer filhos. Até mesmo os prazeres de outras categorias, vamos colocar assim, porque temos crianças aqui, eram feitos de homem com homem. Então estava sendo disseminada uma palavra entre a domus ecclesia, a igreja nos lares, dizendo que você precisa viver com a sua mulher e a sua mulher precisa viver com o seu marido de uma forma sábia, para que ela não se colocasse em risco de morte, para que ela não pudesse ser espancada e que principalmente pela sua convivência ela conseguisse pregar o evangelho muda. Entende isso? E ele fala aqui, porque se alguns deles ainda não obedecem à palavra, possam ser ganhos sem palavra alguma pelo procedimento de vocês.
Versículo 2: considerando o comportamento de vocês que é honesto, reverente e cheio de temor. Não eram poucas as mulheres que, já que elas viviam de um certo ponto de vista, como sendo então sofrendo abusos e sofrendo violências, que elas pensassem de uma forma, já que é para morrer, vou morrer em grande estilo, e entrassem em rebelião com os maridos e fizessem coisas contrárias à tradição deles, para que elas pudessem ou ser libertas ou ser mortas de uma vez para poder sair desse sofrimento. Vamos entender que estamos falando de 2000 anos atrás do Império Romano. Nós não estamos falando aqui da semana passada. E ela fala que o comportamento de vocês, que é honesto, reverente, cheio de temor, possa trazer esse homem ao contato com o Evangelho. Porque se em algum momento, por causa desse tipo de rivalidade, existia então uma rixa entre o marido e a mulher, lembrando que só quem poderia se divorciar era o marido, porque a mulher era como se fosse um dote, era uma possessão, era um objeto, então ele deveria ter o dinheiro para poder devolver o pagamento em dote para a família e ela seria então repudiada. De qualquer forma, ela sairia perdendo. Mas a palavra diz que ela deveria ser submissa ao marido, de forma a passar para ele, sem palavras, a mensagem do Evangelho. Como é que isso se aplica a nós hoje? Hoje tem um ditado muito bonito que algumas mulheres falam, dizendo: se meu marido é a cabeça, eu sou o pescoço. Ele vira para onde eu viro. É muito comum a gente ver isso em igrejas. Só que o correto não é que cada um tenha a sua vontade. O correto é que se eu amo a minha esposa, do jeito que Cristo amou a igreja, Efésios capítulo 5, e ela se submete a mim, assim como a igreja está submissa a Jesus, então existe uma igualdade. Existe uma submissão em linha, em nível. Eu não me acho superior a ela e ela não se acha superior a mim, porque nós dois somos uma única carne. Hoje nós temos esse consenso, hoje não existe violência, hoje não existe nenhum absurdo. Qualquer que seja o motivo ou a razão, a data, pode ser feito um inquérito e um divórcio. Mas nessa época não. Nessa época era muito séria a situação. E depois ele fala que o enfeite de vocês não seja um adorno, coisas externas, como cabelos trançados, ornamentos de ouro, aparatos, roupas luxuosas. Alguns comentaristas falam que a mulher ela só sabia isso. É fazer filho quando o homem queria fazer filho, era se vestir bonita quando o homem era rico e viver de uma forma a ser o objeto dele, a bolsa tira-como, a ser alguém de companhia. Só que o apóstolo fala que vocês são mais do que isso. Vocês são pessoas co-herdeiras do reino. Se o seu marido tem direito ao reino, você tem também. Se vocês são submissas a Cristo, vocês são submissas a Ele também, porque Ele, como ama a Cristo, Ele, como ama a igreja, Ele ama vocês também. Então ele está dizendo aqui sobre aquelas mulheres que já eram mais ricas, que eram mais poderosas, que podiam ter dinheiro para poder ostentar um vestido caro, ou até mesmo atavios de ouro, e se vestir de uma maneira mais diferente, luxuosa. E não, logicamente, aquelas pobres e, mais basicamente, aquelas ainda eram escravas, também outro tipo de objeto que o homem tinha naquela época. Isso tudo gira em torno de um ambiente que nós não temos conhecimento. Não faz parte do nosso comum ver isso. Hoje é muito comum você ver uma pessoa que ela vai para a igreja para poder mostrar o terno novo, o fato novo. Vai para a igreja para mostrar uma roupa nova. Anda com a Bíblia a vida inteira, mas não sabe um texto. Não sabe uma palavra na pregação. Às vezes vai para a igreja e não sabe nem a música que foi cantada. Porque lá é só mais um encontro social que está acontecendo. E nesse momento, o que eles tinham de prazer de vida, o que eles tinham de momento de lucidez era se encontrar naqueles locais onde fazia a adoração, a reunião e proclamação do Evangelho. Depois ele fala aqui: antes, ao contrário, seja o homem interior do coração unido ao incorruptível traje de um espírito manso e tranquilidade, que é grande valor diante de Deus. Pensa comigo, muitos pregadores costumam pegar esse tipo de pregação e só bater. Fala das mulheres dos outros, fala das filhas dos outros, mas ele esquece que os homens aqui têm igual fardo. Os homens aqui têm igual
cobrança da parte de Deus. O homem não pode ser simplesmente uma pessoa que se expõe, não pode ser um cara que quer somente se mostrar. Ele tem que ter um interior que presta. A pregação do evangelho tem que estar nele, ele tem que saber do que ele crê, ele tem que saber do que falamos a respeito do evangelho. Hoje nós temos isso tudo escrito, nós podemos ler, estudar e chegar ao conhecimento, mas antigamente a pregação do evangelho era feita toda utilizando os textos do que nós conhecemos como Antigo Testamento. Então tudo gira em torno de você não ser uma casca, de você ser alguém com o interior contrito, de você ser alguém com o espírito forte, aonde Deus habita, e fazer com que a palavra do evangelho prossiga sempre à frente. O texto 5 fala: pois assim também se adornavam mulheres antigas, santas mulheres que esperavam em Deus, sendo submissas aos próprios maridos, sendo como Sara, que obedecia a Abraão chamando-lhe Senhor, vós vos tornais filhas dela, praticando o bem e não temendo nenhuma perturbação. Aqui ele ainda vai mais longe, ele volta mais 3.300 anos, falando de mulheres matriarcas de Sara, citando para eles um exemplo de como era uma mulher que vivia de acordo com o costume da época. Logicamente que nós não temos nenhuma base bíblica para poder exigir que a mulher trate o marido como Senhor, isso é ridículo. Nós todos somos iguais perante Deus e perante a lei, logicamente. O texto ele nunca pode ser usado de uma forma chauvinista, de uma forma misógina, colocando o homem no patamar de direitos e a mulher no patamar de deveres. Todos nós temos os mesmos direitos e os mesmos deveres. Aqui está sendo colocada para elas uma palavra de brandura e uma palavra de alívio, porque elas eram, sob a maneira, elas eram sufocadas diante de tanta imposição. Depois ele fala que, maridos, igualmente vivei a cada um a vida comum do lar com discernimento, tendo consideração para com a vossa mulher como parte mais frágil, pois sendo juntamente herdeiros da mesma graça, olha isso, sendo juntamente herdeiros da mesma graça de vida, que não se interrompam as vossas orações. Aqui está falando de relacionamento conjugal. Algumas Bíblias mais antigas trazem o verbo coabitai. O verbo hebraico yadá, ele é verbo de conhecimento. Mas ele sempre é usado na Torá com relação íntima, marido e mulher. Então, está falando aqui até mesmo de práticas hedonistas que já existiam na época, em que existia esse tipo de acesso e era feito de qualquer maneira, de qualquer forma, para poder simplesmente sobressair o prazer do homem. Aqui o texto está falando que não. Os dois são membros do corpo de Cristo, os dois são co-herdeiros de Cristo. A mesma bênção e a mesma, como é que se diz, o mesmo privilégio que um tem, o outro também tem. Então ao homem era dito dessa forma porque ele achava que era possessor, ele era o dono da mulher. E isso não poderia acontecer debaixo do evangelho. Então ele fala que vocês vivam a vida comum do lar. Isso é uma suavização do texto original, dizendo o seguinte: na vida de relacionamento íntimo de vocês, dentro do quarto, não vale qualquer coisa. Não vale qualquer regra. Tem que ter alguma coisa que bloqueie isso. Primeiro que você não pode ofender a dignidade da sua esposa, você não pode ofender a dignidade do evangelho. Viver de forma íntegra. É disso que o texto fala. Tendo consideração que a mulher é uma parte mais frágil. Aqui o texto não fala fraca, fala frágil. A palavra frágil aqui é um contexto de suavização. Não é de fraqueza física, simplesmente em termos de fraqueza corporal, mas é um termo de fragilidade. Depois no 8 ele fala: finalmente sejam todos de igual ânimo, compassivos, amando uns aos outros como irmãos, cheios de misericórdia e humildade. Isso tudo fala a respeito de você viver conforme você gostaria que fizesse com você. É a mesma palavra que Hillel falava, é o mesmo texto que Jesus falou quando estava vivo também na terra. E é o mesmo texto que a palavra de Deus ensina para nós. Fazer ao outro o que você gostaria que fosse feito a você mesmo. Essa é a brandura do evangelho. Viver como se você tivesse o mesmo ânimo, o mesmo pensamento, não significa pensar de forma igual. Às vezes nós discutimos sobre certas coisas referentes à igreja, referentes aos projetos que nós temos, e nem todos concordam, porque cada um tem um pensamento. Mas nós nos respeitamos na divergência do pensamento. É isso que é viver com o mesmo ânimo.
Aí vem a questão da santidade que eu disse no início, que a santidade que é exigida muitas vezes dos monastérios, conventos e algumas igrejas por aí não faz sentido. Porque ele diz, não retribua o mal por mal, versículo 9, e nem injúria por injúria, ao contrário, abençoem, pois para isso vocês foram chamados, a fim de receber bênção como herança. Quem deseja amar a vida e ter dias felizes, refreie a sua língua do mal, para evitar que seus lábios falem dolosamente. Afastem-se do mal, pratiquem o que é bom, busquem a paz e empenhem-se por alcançá-la. É disso que fala o Evangelho. Você viver uma vida comum, uma vida de respeito. Você poder olhar nos olhos do seu irmão e falar assim, eu não concordo com você, mas eu te amo acima disso. Eu não concordo com a sua opinião, mas eu luto para você ter o direito de expor a sua opinião. Não é porque você pensa diferente de mim que eu vou censurar você. Então, o texto diz que a Domus Ecclesiae, a igreja nos lares, o local onde habitava essas pessoas para fazer a adoração, era um local sempre cheio de harmonia, porque precisa ter, em primeiro lugar, o que nós chamamos de koinonia, que é a nossa amizade, a nossa convivência, respeitosamente. Depois ele diz a respeito, ele vai citar então o texto do Salmo que a gente falou, versículo 12, porque os olhos do Senhor descansam sobre os justos e os seus ouvidos estão atentos às suas súplicas, mas o rosto do Senhor se opõe aos que praticam o mal. Isso aí a gente não precisa nem discorrer muito, falar muita coisa, porque a gente sabe que se existe uma pessoa que se diz do Evangelho e ainda pratica o mal, ele ainda não aprendeu o que é o Evangelho. Vivemos de uma forma a manter digna a presença do Evangelho em nós, para que as pessoas consigam ler em nós a Bíblia que eles não leem em casa, no nosso comportamento, na nossa forma de pensar. E quem pode causar o mal a vocês se forem fervorosos na prática do que é bom? Aqui ele fala mimetes. Essa palavra grega tem o termo de imitador, seguidor. Mímica, é de onde vem a palavra que a gente conhece como mímica. São seguidores. A prática do que é bom. Quem é que pode causar mal a vocês se vocês forem seguidores fervorosos da prática do bom? Então é muito simples. A gente às vezes vê pessoas que se dizem sofrer perseguições porque são crentes. Mas será que realmente sofre perseguição porque você é servo ou porque você é uma pessoa detestada? Porque você acha que você precisa se opor a tudo que o outro fala só porque ele não é da sua igreja? Ou você precisa ser contra tudo que ele ensina porque ele não frequenta a tua igreja? Mas se houver de sofrer por causa da justiça, bem-aventurados sois, e não vos amedronteis. Isso aqui é a minha Bíblia de crente. Não vos amedronteis. Portanto, com as suas ameaças, nem vos deixeis alarmar. Aqui é a citação do texto de Isaías que ele usa para poder falar a respeito daquelas pessoas que, mesmo praticando o bem, ainda sofriam por conta do Evangelho. O próprio Jesus disse isso, bem-aventurados vocês serão quando vocês sofrerem por causa de mim, por causa do Evangelho. Não sofrer porque você roubou alguma coisa, não sofrer porque você é um mau caráter, mas se você faz o bem, se você vive o Evangelho e ainda assim sofre por causa do Evangelho, você vai ser feliz por isso, você vai ser bem-aventurado. Antes, santificai a Cristo como Senhor em vossos corações, estáis sempre preparados para responder com mansidão e respeito a todo aquele que vos pedir razão da herança, da esperança que há em vocês. Esse é um ponto que eu queria parar para vocês pensarem comigo. A palavra que ele usa aqui como responder é apologia, é defesa. Não é simplesmente a gente chegar e dizer, poxa, eu sou crente. É você realmente saber do que você é fiel. É você saber do que você faz parte. É você entender a consistência do Evangelho. Você fazer uma apologia é você fazer uma defesa consistente da esperança que habita em vocês. Porque quando ele fala a respeito de você falar, pedir a razão, aqui a palavra utilizada para a razão, do grego, é logos. É exatamente o que a gente fala a respeito do culto racional, o culto com lógica, com entendimento. Não é a gente chegar aqui, sentar e se emocionar e entrar em transe, começar a girar e pensar e falar coisas. É você ter lógica na adoração. Portanto, qualquer pessoa aí fora que não seja
do reino que perguntar qual que é a lógica do culto de vocês. Qual que é a lógica, a consistência da adoração de vocês. Vocês vão para lá fazer o quê? A gente vai lá, canta e senta. Depois vai um homem lá, fala um monte de coisa chata, a gente vem embora. Qual que é a lógica do evangelho? Qual que é a lógica que traz você a estar aqui num domingo a essa hora? Ele podia estar vendo, sei lá, o Netflix, tomando um café quente. Mas nós decidimos nos reunir aqui, sentar e ouvir a palavra de Deus. Existe uma lógica atrás disso. E o mais importante que o texto fala, que vocês precisam falar com calma, com tranquilidade, mansidão, com temor, com boa consciência. Como disse Jesus uma vez, um semeador saiu a semear. Não é um juiz que saiu a julgar, ou alguém que saiu para poder bater ou machucar alguém. Nós saímos para semear a palavra. A lógica da nossa fé, falar a respeito da razão do evangelho, é falar de forma pacífica. Com certeza alguém vai dizer alguma coisa que você não acredita. E você vai ser manso e humilde para dizer assim, olha, eu respeito que você tem direito à sua opinião, mas eu não acredito assim. Para mim, o evangelho é esse. Para você é esse, então, siga a sua vida no seu evangelho. Para dar razão, falar a palavra da lógica do nosso evangelho, você precisa saber. Precisa ler, precisa estudar, precisa estar aqui com todo o corpo e alma, né? Com toda a lógica e atenção para poder ouvir o que é pregado aqui. Depois ele diz, tendo, entretanto, mansidão e temor, mantendo boa consciência, para que naquilo que falam mal de vocês fiquem envergonhados e os que difamam o seu bom procedimento em Cristo. Se for da vontade de Deus, ou melhor, porque se é da vontade de Deus, é melhor sofrer fazendo bem do que por fazer o mal. Aí você percebe como que a gente está sempre nessa espada de dois gumes. Porque qual que é a razão que leva uma pessoa a desistir de tudo e fazer o que é mal? Às vezes ela tenta viver de forma diferente, ela ouve o evangelho, ela tenta modificar a sua forma de vida, mas ela é atacada de todos os lados por uma pressão psicológica dos amigos, da família, do trabalho, do seu exterior. E eles falam mal, e eles cutucam, e eles jogam piadinha, e eles fazem graça. E a pessoa, às vezes, muitas vezes, ela até tem boa intenção, mas ela não tem raiz, profundidade para que essa palavra fique firme nela, para que ela consiga desenvolver uma boa teologia e não cair em qualquer tipo de palavrinha que é dita por aí. Você percebe que isso acontece muito por causa do que eles falam com a gente. Ah, como é que é a tua igreja lá? Ah, minha igreja é assim e tal, desse jeito. Ah, você é evangélico? Você é evangélico. E aí na cabeça deles já tem um monte de preconceitos formados. Ok, o evangélico é assim, o evangélico só quer isso, o evangélico só fala assim, o evangélico maltrata, o evangélico julga, o evangelho é esse, o evangelho é aquele. Porque já tem aí um histórico de pessoas mal preparadas que só sabia chegar na igreja, cantar o hino da harpa e ficar ouvindo um monte de baboseira de alguém que nunca estudou para pregar e não se preparou para dar para vocês a lógica do culto racional. Então, o nosso papel como pregadores da palavra é trazer a lógica do que está escrito. Fazer uma leitura simples do texto. Existe alguma coisa que precisa ser estudada a fundo? Procura o original. Procura livros de pessoas, doutores, mestres que já estudaram aquilo, vê as opiniões deles. Procure entender. Aqui mais à frente nós vamos falar de textos que deram origem à crença no purgatório, que deram origem à crença na segunda chance de vida, que as pessoas morrem e vão para um segundo lugar, onde vivem num local de escuridão, que depois Deus ele vai lá de vez em quando e visita e prega para aquelas pessoas, e elas lá no mundo dos mortos, elas estudam o evangelho e se convertem de novo após a morte. Por quê? Porque alguém que não tinha domínio do texto chegou, pregou um monte de baboseira, e a pessoa não sequer leu para poder ver se ele estava falando a verdade, se ele era preparado para ensinar aquilo, e difama a heresia até hoje. Desde o século XV e XVI que existem essas ideias de que a pessoa pode ser
olha, você tem que se batizar aqui, em nome do seu pai, que ele está no mundo espiritual, porque lá ele recebe o batismo, por causa de você aqui, ele vai receber a salvação. Olha a lógica desse povo. Você precisa trabalhar por causa da sua reencarnação. Você precisa ver por causa dos espíritos. Pelo amor de Deus, gente. O livro de Hebreus é muito claro. Ao homem foi ordenado morrer uma única vez. Seguindo-se isso, imediatamente, o juízo. Acabou. Então, quando nós falamos que nós precisamos saber da lógica, do raciocínio, do evangelho para poder ensinar para a pessoa, ou pelo menos para fazer uma apologia, ou seja, uma defesa dos ataques que eles fazem à nossa fé, isso é sério. A gente precisa dominar bem a palavra, como diz o apóstolo Paulo em Timóteo. Mas tudo feito com mansidão, temor, mantendo uma boa consciência, para que naquilo que eles falam mal de vocês, eles fiquem envergonhados, os que difamam o bom procedimento de vocês em Cristo. Porque se é verdade que, se é da vontade de Deus, que é melhor sofrer fazendo bem do que fazendo mal, já lemos esse texto. Porque também Cristo morreu uma única vez. Olha, gente, vocês estão lendo isso comigo? Está escrito aqui. Porque Cristo morreu uma única vez pelos pecados, o justo pelos injustos, para nos conduzir a Deus. Embora tenha morrido na carne, foi vivificado no Espírito. Nós cremos, como Paulo fala em Romanos, nós cremos que o mesmo Espírito de Deus que ressuscitou Jesus dentre os mortos, ele também nos ressuscitará no último dia. Ele é o penhor da nossa salvação, ele é o penhor da nossa ressurreição. E agora preste muita atenção nesse texto, que ele é muito mal interpretado e ele é muito mal ensinado até hoje. O versículo 19, aí ele fala aqui, eu vou ler desde 18 de uma forma corrida para você pegar o contexto. Porque também Cristo morreu uma única vez pelos pecados, o justo pelos injustos, para nos conduzir a Deus, embora tenha morrido na carne, foi vivificado no Espírito, no qual também foi e pregou aos espíritos que estão em prisão, os quais antigamente foram rebeldes, desobedientes, enquanto a longanimidade de Deus aguardava nos dias de Noé, enquanto a arca era preparada, na qual poucas, ou isto é, 8 pessoas, foram salvas através da água. Que bagunça! Esse texto, ele é considerado como um dos mais difíceis de se entender. Desse texto surgiu a ideia do mundo espiritual, do arrependimento pós-morte. Desse texto surgiu a ideia da reencarnação, a ideia do purgatório. Enquanto que a leitura simples do texto, mesmo sendo feita em grego, você consegue entender que Jesus ele foi morto em carne. Por quê? Naquela época já surgiam alguns que acreditavam, principalmente no final do século I e do século II, nessa primeira era, surgiu uma ideia muito básica do que seria hoje conhecido como gnosticismo. E algumas outras religiões pregam que Jesus não morreu. Ele fingiu uma morte. Ele fingiu uma morte e subiu ao céu para que ele pudesse continuar vivo. Enquanto a Bíblia é bem clara dizer que ele morreu, passou 3 dias morto e ressuscitou. Certo? Então o texto está dizendo aqui, ele em carne, ou seja, em corpo físico, ele morreu. É uma sentença dada por alguém que viu o fato. Alguém que foi na tumba, certo? Pedro foi lá. E depois ele foi vivificado no Espírito. A palavra aqui utilizada no Espírito é aquela partículazinha que eu já falei com vocês, do grego en. En significa no Espírito, pelo Espírito. É uma coisa bem assim, ferramental, uma coisa bem... Tem uma palavra técnica que agora eu esqueci. Ele estava em Espírito. E aí ele vai contar uma história que aconteceu na época de na época de Noé. Ele fala, ele foi vivificado no Espírito. Qual Espírito? No Espírito que também ele foi e pregou aos espíritos que estão em prisão hoje. Eles estão em prisão hoje, ou seja, na época em que foi escrita essa carta, por causa de quê? Que eles eram antigamente desobedientes, enquanto a longanimidade de Deus aguardava nos dias de Noé.
Em suma, o texto está dizendo que quem fez a pregação na época de Noé, para que houvesse arrependimento e eles tivessem direito de entrar na arca, foi o Espírito de Cristo. O Espírito Santo, o Espírito de Deus, seja lá qual o nome que você aprendeu a chamar. Porque Jesus, ele não nasceu no marco zero da nossa época. Jesus, ele era e sempre será. Ele é eterno porque ele é Deus. Ele está aqui, ele estará, ele estava há 2000 anos atrás e ele já estava na formação do mundo. Todas as coisas foram feitas por ele, sem ele nada do que foi feito se fez. Eu só estou citando textos aqui, versículos. Paulo fala, e o próprio Pedro também diz, que Jesus é o Cordeiro que foi sacrificado antes da fundação do mundo. Isso está escrito também em Apocalipse. Então, quando nós lemos um texto desse e não temos preparo para dizer para a pessoa, ela vai entender o quê? Ué, quer dizer então que Jesus viveu, pregou para os que estão aqui em cima da terra. Aí ele morreu, foi para o inferno. Olha a lógica do pensamento desse povo. Foi para o inferno, Jesus. Para quê? Para pregar para os que estavam lá. Aí tem gente que discute se ele pregou para arrependimento, se ele pregou para condenação. Tem uns que falam que os espíritos em prisão não são pessoas, mas são anjos caídos. Jesus, anjos caídos, presos. Entende a dificuldade que nós temos? O texto está dizendo aqui que Jesus ele pregou em espírito, lá na época de Noé, fazendo com que as pessoas se arrependessem naquela época. Deus foi longânimo e misericordioso e eles, durante os 100 e tantos anos que a arca demorou para ser feita, eles não se converteram. Nesse texto existem pessoas que dizem que Jesus foi pregar para anjos, que na época de Noé fizeram filhos em mulheres. Olha a loucura desse povo. Sendo que o próprio Jesus, dentro do templo, ele disse, os anjos não se casam, não se dão um casamento, porque são anjos. Eles não têm corpo. São seres completamente espirituais, evoluídos, não tem necessidade física. Então, quando a gente fala que a gente precisa ler, estudar e aprender o que está escrito, realmente é algo que, se não tiver controle, é perigoso. Pessoas acreditam que desse texto saiu a ideia de que do inferno Jesus resgatou pessoas que se converteram com essa pregação. Entende isso? O texto é claro. Eu sei que é difícil de entender e eu li por volta aí de uns 10 comentários para poder conseguir chegar nessa adaptação, mas tanto a linha de pensamento da igreja histórica quanto a linha de pensamento da igreja reformada é bem unânime, como quem diz que esse texto fala a respeito da pregação de Jesus no Espírito, ou seja, em forma antes da encarnação. Em Espírito ele pregou para as pessoas que estavam vivas naquele momento, na época de Noé, e eles não aceitaram. Como é que ele pregou? Pela boca de Noé. O Espírito de Deus que estava na boca de Noé fazendo a pregação durante a construção da arca era Cristo. E eles não aceitaram. Ficou claro isso? Conseguimos entender? Pelo amor de Deus, gente, vamos entender isso aqui. Depois ele fala aqui, nas quais antigamente foram desobedientes, enquanto a longanimidade de Deus aguardava nos dias de Noé, enquanto a arca era preparada, na qual poucas, isto é, 8 pessoas, foram salvas da água. Ponto. Que figurando como verdadeira imagem, o batismo agora também vos salva, não sendo a remoção da sujeira da carne, mas o apelo de uma boa consciência diante de Deus por meio da ressurreição de Cristo Jesus. Ele aqui usa o termo batismo, que nós sabemos que batismo significa imersão, mergulho, quando você entra totalmente na água e não sobra nada de você. E em outros contextos significa alguma coisa que foi mergulhada e deixada lá. Nós já falamos sobre isso, tem estudo que fala a respeito da palavra baptizou e batismo. Então você percebe que ele fala aqui que essa água pela qual aqueles desobedientes passaram representava um batismo que hoje nós, como cristãos, usamos esse batismo para simbolizar externamente o batismo que a nossa alma sofreu em Cristo. Porque nós estamos nele, mergulhados nele, em Jesus. Não é simplesmente um banho ritual que tira as impurezas, como era dito em Levítico 19. Não era simplesmente um banho para poder tirar sujeiras aparentes da pele, mas era a imersão no Espírito.
Assim como é feito, tem uma receita de picles de mais ou menos 200 anos antes de Cristo. E nessa receita ensina-se como é que se faz uma boa conserva de picles. Ele fala que você tem que preparar os legumes e você tem que batizar, mergulhar dentro daquela essência de sal e vinagre e deixar lá. Para que quando você retire, já não seja mais um pepino, uma abobrinha, um milho. Aí já é um picles. Porque ele foi convertido em outra coisa. Ele foi modificado em outra coisa. Da mesma forma nós, que mergulhamos no Espírito de Cristo e aceitamos o Evangelho, fomos resgatados do poder das trevas, nós fomos transformados em uma nova criatura. Porque já não sou eu que vivo, é Cristo que vive em mim. Entende a diferença? Então aqui o texto está falando a respeito da simbologia batismal que foi a Arca de Noé e das águas que levaram todos aqueles que tinham a sua vida pecaminosa, mas a mesma água que matou pessoas afogadas também fez a arca boiar. É um símbolo de Cristo, é a salvação que vem de Deus. Fazendo tudo com uma boa consciência. Não adianta você mergulhar um crente na água. Não adianta você rezar para ele umas palavrinhas e ele falar de novo no microfone. Não adianta você obrigar ele a dizer uma frase, eu aceito Jesus, sendo que ele não se converteu. Certo? Não se converteu. Usando novamente a metodologia do Picles, não é você chegar lá e dar um mergulhinho assim, pronto, já é o Picles. Não, ainda não é. Ele ainda não sofreu a essência da modificação. Ele ainda não se tornou uma nova criatura, não se converteu. E tudo isso fala muito claramente conosco hoje. E o último texto diz assim, depois de ter subido ao céu, está à direita de Deus e a ele se submetem anjos, autoridades e potências. Você realmente acha que Deus ele precisa gastar tempo no relógio para poder descer as partes mais baixas da terra e para se mostrar para os anjos dizendo que ele foi vencedor? Ou você realmente acha que ele precisa ir para pessoas que já foram julgadas, que já estavam no seu momento, né? Segundo o texto fala, no seu momento de receber parte do castigo, e existe uma segunda chance para quem faz isso? O texto não fala disso. O texto diz que nós devemos viver a nossa vida de uma forma reta, justa, simples, respeitando o marido, respeitando a esposa, respeitando os trabalhos, os chefes. Hoje nós não somos escravos, simplesmente por uma questão de documento. Mas se você não trabalhar, você não come. Então, quando o texto fala que ele desceu aos infernos, muitas vezes a palavra está dizendo, o grego tem uma palavra que eles usam como Hades, como Guerrena, e o hebraico tem uma palavra muito conhecida chamada Sheol, que significa sepultura, significa a cave onde você vai ficar enterrado. Então, essa carta, ela fala muito claramente de como tem que ser feita a vida do cristão na sua sociedade. Entre os irmãos, entre os amigos, entre os seus colegas de trabalho, entre o seu patrão, entre a sua esposa e os seus filhos. E fazer tudo com amor, com temência, com temor, amor e reverência. Amém? Conseguimos entender? Capítulo 3, 1 Pedro? Glória a Deus.